Olá, pessoal. Então, agora nós vamos falar sobre jogos com estratégias mistas. Até agora, nós vimos jogos entre dois jogadores, a soma zero. Vimos duas maneiras de se resolver esse tipo de jogo, né? Uma delas é via eliminação de estratégias dominadas e a outra tentando garantir o melhor do pior, né? E a gente viu que nesses casos a gente consegue encontrar uma solução estável. E nessa solução estável, né, nós temos ela é chamada ali, a gente tem uma situação de ponto de selo, onde nenhum dos jogadores tem interesse em mudar de estratégia unilateralmente. Só que nem todo jogo de soma zero e dois jogadores tem pontos de selo. Então é agora que entra um terceiro mecanismo de resolução desse tipo de jogo, né? Que são as estratégias mistas, né? Essas estratégias, os jogadores, eles fazem escolhas aleatórias entre as suas estratégias puras, né? Considerando assim, um conjunto de probabilidades. Então, foi provado esse teorema do máximo mínimo, né? Que diz que seja um V' o valor do minimax, V duas linhas o valor do maximin e V o valor do jogo. Se estratégias mistas são permitidas, o par de estratégias mistas, que é ótimo de acordo com o critério do max-min, ele fornece uma solução estável, onde o minimax é igual ao max-min, que é igual ao valor do jogo, de tal maneira que nenhum jogador pode melhorar a situação mudando sua estratégia, né? Essa é basicamente a definição de solução estável. Então, esse teorema garante que, adotando estratégias mistas, eu consigo encontrar a solução ótima, né, de um problema de um jogo com dois jogadores e soma zero. Então, para isso, cada jogador vai atribuir probabilidade às suas estratégias puras. Tá? Então, vamos definir xi como sendo a probabilidade do jogador A usar a estratégia I, e YJ é a probabilidade do jogador B usar a estratégia J. A maneira usada para resolver esses jogos, eles podem ser resolvidos por programação linear ou em casos em que o número de estratégias puras vai até 2 para um dos jogadores, eu posso solucionar pelo meio gráfico. Então a gente vai ver essas duas maneiras de solução aí para jogos, né, entre dois jogadores e soma zero. A solução gráfica ela vai ser adequada, como eu já disse, quando pelo menos um jogador tem exatamente duas estratégias puras não dominadas. Então, uma situação de solução gráfica de jogos, eu tenho aí um exemplo de uma tabela de prêmios, né? Onde eu tenho os retornos, né, para cada par, né, de estratégias ali puras dos jogadores A e B. O jogo considera que o jogador A mistura as estratégias, né, que é o jogador que só tem duas estratégias, né? Ele vai misturar as estratégias A1 e A2 com probabilidade x1 e x2, só que como x1 e x2 são probabilidades, a soma tem que dar 1. Né? Então, por isso que já coloquei aqui x1 é 1 menos x1, que seria o valor de x2, né? E esse x1 ele varia de 0 a 1 porque isso é uma probabilidade. Já o jogador B, ele vai misturar as estratégias dele com as probabilidades y1 até yn, né? Lembrando que a soma dessas probabilidades tem que dar 1 também. O retorno esperado de A, correspondente à jésima estratégia pura de B, ele é calculado da seguinte forma. Supondo aqui que o jogador B escolha a sua estratégia de número 1. Qual vai ser o retorno esperado de A
se para cada estratégia a gente está atribuindo uma probabilidade de escolher aquela estratégia, daquela estratégia ser utilizada pelo jogador. Então, a gente, para calcular o retorno esperado, a gente usa a fórmula de valor esperado mesmo, de probabilidade, né? Que é pegar o retorno, que seria A11, e multiplicar pela probabilidade, né, dela ser escolhida, que seria x1 mais A21 vezes x2. Só que o x2 aqui está sendo escrito em função de x1, né? Ele é 1 menos x1. Né? Então, organizando, né, considerando para qualquer a escolha de B, né, considerando a j-ésima estratégia pura de B, o retorno esperado de A vai ser A1J menos A2J, ou seja, pega o primeiro valor, subtrai do segundo, multiplica pela variável x1 mais o A2J, ou seja, o valor da segunda estratégia. Isso para todo J, variando de 1 até N. Portanto, o jogador A, o que ele vai tentar fazer? Ele vai procurar determinar o valor de x1 que maximiza os retornos mínimos esperados. Por que ele vai fazer isso? Essa tabela aqui, como eu não coloquei de quem é, né, essa tabela, a gente pressupõe que ela é do jogador da linha. Então, essa tabela de prêmios é do jogador A. Ele está tentando aqui, da mesma forma que foi visto anteriormente com o critério do Max-Min, que é garantir o melhor do pior, né? Então, ele olha os piores, que seriam os mínimos, e o melhor do pior seria o máximo dos mínimos. Então, é isso que o jogador vai fazer aqui também nas escolhas das estratégias mistas, né? Ele vai tentar determinar o valor dessa probabilidade aí, x1, que maximiza os retornos mínimos esperados, ou seja, ele vai calcular o máximo dos mínimos de todos os retornos esperados que ele vai ter, né, para cada estratégia pura que o jogador B escolher. Então, né, pegando um caso aqui, um exemplo, né, onde a gente tem um jogo entre dois jogadores de soma zero. O jogador A tem duas estratégias, né? E o jogador B tem 4. Esse jogo ele pode ser resolvido aplicando estratégias mistas e a gente resolvendo via método gráfico, porque temos um jogador aqui com duas estratégias puras apenas. Então ele pode ser resolvido pelo método gráfico como usando programação linear. Né? Então, vamos ver como resolver pelo método gráfico primeiro. Então, o que a gente tem que fazer? Para cada estratégia pura do jogador B, eu vou calcular um retorno esperado para o jogador A. Então, eu crio uma tabela aqui, onde eu coloco a estratégia pura de B, listo, né? Que ele tem 4 possibilidades, né? Escolher estratégias número 1, 2, 3 e 4. E aqui eu vou calcular o retorno esperado já para cada estratégia que B escolher. Então, como a gente viu, o retorno esperado de A seria 2x1 mais 4x2, caso B escolha essa estratégia de número 1. Né? Vai ser 2 vezes a probabilidade de A escolher sua estratégia número 1, que é 2x1, mais 4 vezes a probabilidade de A escolher sua estratégia número 2, que nós definimos como sendo x2. Só que x1 mais x2 é igual a 1. Então, isso implica que o x2 pode ser escrito em função de x1, né? O x2 ele é 1 menos x1. Então, essa probabilidade, né, vamos calcular aqui. Ela vai ficar 2x1 mais 4, que multiplica 1 menos x1. Né? Isso vai me dar 2x1, né? Esse 4 aqui vai ser distribuído no parênteses, então vai ficar
4 menos x multiplicado por menos x1, né, que vai me dar menos 4x1. Então, eu vou ficar com menos 2x1, mais o 4 que vai sair dessa multiplicação aqui. Então, esse vai ser o retorno esperado de A, caso B escolha sua estratégia de número 1. Então, é esse valor que a gente tem aqui na tabela. Que eu não precisaria ter feito essa conta. Bastaria eu ter usado essa regrinha que foi dada aqui, né? Que é pegar esse valor menos esse, né? O primeiro menos o segundo. 2 menos 4 dá menos 2. Multiplico por x1, né? E somo de baixo. Somo mais 4. E assim eu vou determinando todos os outros. Né? Então, é 2 menos 3 dá menos 1, x1. Mais 3, que é o de baixo aqui. 3 menos 2, que é 1. Então, vai ficar 1x1 mais 2. E na última, menos 1 menos 6 dá menos 7. X1 mais 6. Então, conhecendo os retornos esperados de A, eu posso montar o gráfico. Né? Aqui, né, eu tenho uma função e eu posso obter, né, o lugar geométrico dessas funções são retas, né, porque isso aqui é linear. Então, eu vou dar valores para x1 e vou encontrar 2 pontos, né? Por 2 pontos eu sei e determino uma reta. Então, para montar a reta, o que a gente vai ter? A gente vai dar valores para x1, né? Então, x1 vai ser o meu eixo horizontal. E no meu eixo vertical, a gente vai obter o retorno esperado, tá? Do jogador A para cada estratégia pura de B. Então, primeiro eu vou botar x1 igual a 0 e vou achar, né, o valor do retorno esperado de A. Né? Menos 2 vezes 0 dá 0 mais 4. Então, vai ficar o ponto 0,4. E o outro ponto aqui, eu posso pegar x1 igual a quanto? Né? Eu posso pegar x1 igual a 1. Né? Porque x1 é uma probabilidade, ele é um número entre 0 e 1. Tá? Então, eu poderia ter pego meio ou outro valor. Mas escolhi um que é mais fácil para a gente fazer os cálculos. Então, vai ficar menos 2 mais 4 dá 2. Então, eu coloco esses 2 pontos ali no plano cartesiano e traço a reta. Faço isso para cada um, né, para cada caso. Então, aqui para esse exemplo, eu vou ter 4 retas. Né? Eu vou ter 4 retornos esperados para o jogador A. Um para cada estratégia pura de B. Então, o gráfico ficaria assim, ó, um para cada reta. Então, a primeira, né, que passa pelo ponto 0,4 e 1,2. Então, ó, 0,4, aqui estaria o 4 e o ponto 1, 2, né, seria aqui. Então, essa reta aqui, ligando os 2 pontos, a gente teria a reta que dá o retorno esperado de A, caso B escolha sua estratégia número 1. Né? Observem aqui que o nosso gráfico, a região que nos interessa, né, o eixo horizontal dele vai estar limitado de 0, né, aqui da origem, a 1. Por quê? No eixo horizontal a gente está indicando o valor da probabilidade x1, né? E aí, como é uma probabilidade, né? Então, tá limitado nesse intervalo de 0 a 1. Por isso que a gente tem aqui esse limitador, né? Essa reta ali vertical, x1 igual a 1, limitando. Então, eu traço as 4 retas e o que o A vai tentar fazer ali é maximizar seus retornos mínimos. Bom, como é que B vai reagir, né, às escolhas de A? Ele vai perceber que ele não vai escolher as estratégias que dão os maiores retornos para A. Né? O interessante para A seria ganhar aqui em cima, né? Que aqui ele tem os maiores retornos. Né? Mas B sabe, ele conhece a tabela de prêmios, ele é racional,
Essa é uma das hipóteses, né, desse jogo de soma zero e dois jogadores é de que eles conhecem a tabela de prêmios e de que eles são racionais. Então ele não vai escolher as suas estratégias da envoltória superior, e sim as suas estratégias da envoltória inferior, né? Então aqui ele vai escolher essa parte de zero até esse pedaço aqui, né, que está sendo colocado aqui como 0,5, ele vai escolher a sua estratégia número 3. E daqui em diante, ele escolhe sua estratégia número 4. Né? Então, B vai escolher suas estratégias número 3 e 4, depende de onde estiver o x1. Né? Então, como o jogador B ele quer minimizar o retorno esperado de A, dado x1, ele pode minimizar esse retorno escolhendo a estratégia pura correspondente à reta inferior para aquele x1, que seriam as estratégias B3 ou B4. Como o jogador A quer maximizar o retorno dele, o que ele vai fazer? Bom, se B vai escolher suas estratégias que me dão retornos menores, eu vou tentar garantir o melhor desses piores, né? Que seria o máximo desses mínimos aqui que ele escolheu para mim, tá? Então ele vai escolher o x1 no qual a reta inferior atinge o pico, que é aqui. Aqui é o máximo dos mínimos, né? Que é exatamente a interseção das retas B3 com a reta B4, que vai aí para a gente calcular, né, esse ponto de interseção, basta a gente igualar essas duas retas. Igualando, né, x1 mais x2 igual a menos 7x1 mais 6, eu vou obter um x1 igual a 0,5. Portanto, x2 também vai ser 0,5, já que x1 mais x2 dá 1. Né? Então, a solução ótima do jogador A recomenda que ele misture as suas estratégias puras, cada uma com probabilidade de 50% de ser escolhidas. Então, esse jogo ele vai me dar um valor de jogo. Para a gente saber qual é o valor do jogo, a gente escolhe qualquer uma das retas que foram utilizadas para achar essa probabilidade ótima x1. Né? Então, tanto vale escolher x1 mais 2 para substituir x1 igual a meio, quanto essa daqui que o resultado vai ser o mesmo e o valor do jogo vai ser igual a 5 sobre 2. Para o jogador B, a gente poderia pensar na mesma situação, né? Teria que calcular o retorno esperado, né, para cada estratégia pura de A, né? E no caso, a gente voltaria para a nossa tabela inicial, né? Então, para cada estratégia de A, o retorno esperado de B vai ser 2 vezes a probabilidade de escolher sua estratégia número 1, que nós definimos como sendo y1, mais 2 vezes a probabilidade dele escolher sua estratégia número 2, que nós chamamos de y2, mais 3 vezes y3 menos y4, tá? No entanto, quando a gente resolveu aqui o caso para o jogador A gente viu que ele vai apenas escolher suas estratégias número 3 e 4. Ele não vai escolher sua estratégia número 1 e 2, né? Porque se ele escolher essas duas, ele vai dar um retorno maior para o jogador A. Então, ele não vai escolher. Então, por isso, a probabilidade dele escolher a sua estratégia número 1 e 2 é zero. Né? Então, eu vou ficar só com 3y3 menos y4. Tá? Vou colocar aqui. Menos y4. No entanto, a soma desses y tem que ser 1, né? Então, substituindo, eu ficaria com 3y3 menos 1 mais y3. Né? Eu estou substituindo, né, o y4 por 1 menos y3. Né? Então, isso aqui vai me dar 4y3 menos 1. Esse vai ser o retorno esperado do jogador B. Estão vendo aqui, ó, 4y3 menos 1. Caso o jogador A escolha sua estratégia de número 1,
Da mesma forma, a gente obtém, né, o retorno esperado de B no caso de A escolher sua estratégia de número 2, que é menos 4y3 mais 6. Então, eu posso montar também um gráfico para ele, né? E a gente vai encontrar como solução, aqui no gráfico desse, de B, eu vou ter duas retas apenas. E ao invés de B se preocupar, né, com a parte de baixo do gráfico, ele vai se preocupar com a parte de cima, né? Porque ele vai tentar garantir o mínimo dos máximos, o minimax, porque a tabela de prêmios para ele é o oposto, né? Então ele vai tentar garantir o mínimo dos máximos. Então que vai ser dado na interseção dessas duas retas, que é 4y3 menos 1 igual a menos 4y3 mais 6. Né? E com isso ele acha a probabilidade y3 igual a 7 oitavos, né? E acha se o y3 é igual a 7 oitavos e y4 ele vai ser igual a 1 oitavo, porque a soma tem que dar 1. Né? E o valor do jogo aí a gente escolhe qualquer uma das duas, né, retas e substitui esse y3 que a gente encontrou e a gente teve o mesmo valor do jogo, né, que foi dado lá pro A, que é igual a 5 sobre 2. Né? E tem que ser o mesmo da mesma forma, né? Porque é um jogo de soma zero, que eu ganho, o outro perde, na mesma proporção. Bom, nesse jogo, né, a solução ótima desse jogo, o jogador A, ele vai combinar suas estratégias número 1 e 2 com probabilidades iguais, enquanto B mistura suas estratégias número 3 e 4 com probabilidades 7 oitavas e 1 oitavo, respectivamente. Esse jogo fica mais claro quando a gente imagina que a gente possa jogar ele várias vezes. É um jogo que possa ser jogado muitas vezes. Então, por exemplo, num jogo com essa solução, se a gente pensasse que ele vai ser jogado 8 vezes, né, a solução recomendaria que o jogador A escolhesse cada uma das suas estratégias 4 vezes, né? Que a probabilidade de escolha de cada estratégia deu 50% para cada uma. Já o jogador B, ele deveria escolher 7 vezes, em 7 jogadas, a sua estratégia de número 3 e em apenas uma jogada a sua estratégia de número 4. Bom, como é que a gente faria se o jogo tivesse não cada jogador tivesse mais de 2 estratégias, né? Então, se ele não fosse possível ser solucionado pelo método gráfico, aí a gente recorre ao que a gente já aprendeu, que é a programação linear, né? Então, a gente já definiu as probabilidades ótimas do jogador A como sendo x1 até xm, e o objetivo de A, essa tabela de prêmios é dele, é garantir o melhor do pior, né? Que é o máximo dos mínimos, né? Da soma dos retornos esperados que ele tem, considerando que x1 até xm são probabilidades atribuídas a todas as suas estratégias puras e que, portanto, a soma é igual a 1. Né? E cada xi desse é maior ou igual a zero. Então, aqui a gente vai chamar de V como sendo o mínimo. Porque aqui, ó, a gente vai calcular o máximo dos mínimos. Então, eu estou pegando a parte de dentro, né, dessas chaves, estou chamando de V. Né? Então, V vai ser o mínimo desses somatórios. Então, qual é o problema com que A se depara? A, então, vai querer maximizar esse V. Né? Se eu disse que seja V igual a esse mínimo, né? Se V é o mínimo desses somatórios, significa que cada elemento que está aqui vai ser maior ou igual a V. Né? Vai ser igual quando for o valor do mínimo, né? E vai ser maior nos outros casos. Então, o problema do jogador A, ele se resume a maximizar esse V, sujeito a que as somas dessas probabilidades dê 1, e sujeito ao fato desse V aí, né, que a gente disse, ó, somatório dos A's e J, X e tem que ser maior ou igual a V, cada um deles, ó, eu só arrumei aqui, né, passei
para cá esse somatório. Então, ficou V menos o somatório, né? Vai ficar menor ou igual a zero, tá? Então, a gente transformou o problema do jogador A num problema de programação linear, onde ele quer maximizar uma função z igual a v, sujeito a v menos o somatório de a e j, x, y. Né? O que a gente está variando aqui? O nosso i é que varia, tá? Então a gente varia a linha, tá? Então a gente faz para cada j, ou seja, para cada estratégia pura do jogador B, tá? As somas tem que ser 1 das probabilidades, cada xi tem que ser maior ou igual a zero, porque você não tem probabilidade negativa. Só que essa variável v, ela é uma variável livre, né? Que eu estou chamando ela de restrita, livre, é tudo a mesma coisa. Por que ela é uma variável livre? Porque esse v, ele me dá o valor do jogo, tá? Esse v, ele vai me dar o retorno esperado de A. Tá? E o retorno esperado de A, ele pode ser, A pode ganhar como pode perder, né? Ou não ganhar nada, né? Então o V pode ser zero, se o A ganhar ele vai ser positivo e se o A perder vai ser negativo. Então pelo fato de V poder assumir qualquer valor, é que V é considerado uma variável livre e restrita. Já para o jogador B, o raciocínio é muito parecido, só que ele vai querer garantir, né, o melhor do pior, se é a tabela de A, então ele vai procurar o mínimo dos máximos. Tá? E aí os somatórios vai ser J1J e YJ, né, ou seja, para cada estratégia pura de A, ele vai calcular seu retorno esperado. Sujeito, né, aqui a soma dessas probabilidades dê 1, né, e que cada probabilidade dessa seja maior ou igual a zero. Então, a gente vai fazer a mesma transformação que a gente fez lá. Vai chamar essa parte de dentro aqui da nossa chave de V, né? E aí, se isso aqui tudo vale V, né, significa que V é igual ao máximo desses somatórios. Se V é o máximo, significa que cada somatório desse é menor ou igual a V. Se cada somatório desse é menor ou igual a V, V menos os somatórios vai ser maior ou igual a zero. Né? Então, o problema, o nosso PPL vira minimizar uma função z igual a V, sujeito a V menos os somatórios ser maior ou igual a zero, as somas dos y ser igual a 1, cada yj maior ou igual a zero, e V ser uma variável livre da mesma forma, porque o jogador B pode ganhar, perder ou não ganhar nada. Bom, os dois problemas eles vão otimizar a mesma variável livre V, que é o valor do jogo. Tá? E a razão para isso é porque esses problemas eles são duais. Um é o dual do outro. Por quê? Tem que lembrar de dualidade, que em dualidade o teorema fundamental da dualidade, né, diz que lá há 3 condições, exatamente uma das afirmações é verdadeira, né? Se o PPL tem solução ótima, ambos vão ter soluções ótimas e o valor da função objetiva é o mesmo. Então é isso que a gente tem aqui, né? Nos dois PPLs eles estão maximizando. No PPL de A ele maximiza o V e no PPL de B ele minimiza o V, né? E o valor da função objetiva é igual, porque um é o dual do outro.